o data show. Vamos lá? Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais um domingo que o Senhor nos deu de vida, que o Senhor seja louvado e engrandecido, Deus, mais uma vez, Deus, em nossas vidas, assim como foi através dos louvores, seja agora através da palavra e mais à frente, Deus, através de cada aula na Escola Bíblica Dominical, que o Teu nome seja exaltado, Deus, que o Teu nome seja engrandecido e que nós possamos, ó Pai, entender ainda mais como a história bíblica é uma só e trata de uma pessoa só, Jesus Cristo, e de como Jesus nos amou e nos salvou, para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos pedindo a Tua orientação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar então na série do Pentateuco, estamos estudando sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, livros que muitas vezes causam certas dificuldades, e nós já vimos então sobre Gênesis, vimos sobre Êxodo, e hoje vamos chegar em Levítico, né? Então talvez Gênesis, Êxodo seja até um pouco mais tranquilo de ler, vai chegando ali em Levítico, Números, as coisas já vão começando a ficar um pouco mais complicadas e acabamos tendo um pouco mais de dificuldade. E a intenção de cada um desses sermões, na verdade, né, é de que nós possamos ver um panorama geral do livro, e ao ver esse panorama geral, a gente vai entender melhor o livro e entender como o livro aponta para Jesus Cristo e quais aplicações esses livros têm para as nossas vidas. Nós temos visto que, sem entender o Antigo Testamento, sem entender os livros que compõem o Pentateuco, é impossível termos uma visão completa daquilo que é o Evangelho, é impossível termos uma visão completa de Jesus Cristo e da sua obra, pois tudo o que Jesus Cristo faz é um desdobramento de tudo aquilo que foi pronunciado antes no Antigo Testamento. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro só que fala a respeito de uma pessoa só, e esta pessoa é Jesus Cristo. Então, olha só onde nós paramos na história. Vamos recapitular bem rapidamente. Vemos que em Gênesis Deus cria todas as coisas, mas o homem cai em pecado. O pecado, se mostrando como pecado, nós vamos vendo nos capítulos de Gênesis o quão monstruoso o mundo e o homem podem se tornar por causa do pecado. Vamos acompanhando, né, o primeiro assassinato, a primeira bigamia, pessoas que se louvam por serem violentas e vingativas, cidades que querem buscar um nome para si, maior do que o do próprio Senhor. E nós vamos vendo como Deus dá chances atrás de chances e a humanidade apenas decepciona. Então nós vamos vendo que o pecado realmente corrompeu o mundo e que em nós mesmos não há nenhuma salvação mais. Por mais justos que possamos ser, nós vamos falhar e nós vamos cair e nós vamos pecar, decepcionando assim o Senhor e trazendo condenação a nós. Vemos que Deus, Ele obstinado em salvar a humanidade, Ele escolhe um homem, que não era nada, que não era ninguém, chamado Abraão, para deste homem fazer um povo, uma nação, que é a nação de Israel, e através dessa nação, abençoar todas as pessoas, e nós vimos que isso acontece em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo vem da nação de Israel, e Ele é quem salva todos os povos, seja de Israel ou de outro lugar. E nós vamos acompanhando essa história e vamos vendo que a nação de Israel acaba parando no Egito, e ali no Egito eles se multiplicam, Faraó vê isso como uma ameaça, mata alguns dos seus ali, do povo de Israel, na verdade, e os escraviza. Vemos que Deus escolheu outro homem, Moisés, para libertar, e acontece toda aquela libertação maravilhosa, com um tremendo poder da mão do Senhor, onde 10 pragas são lançadas no Egito, para que Deus mostre ao Egito e a todo mundo que há um só Deus, e é o Senhor, o Deus de Israel.
Não há nenhum outro deus egípcio ou de qualquer outra nação que realmente exista ou que equivale em poder ao poder do nosso Deus. E ele mostra isso humilhando a nação do Egito com cada uma das pragas. Vemos que Deus liberta e vemos como isso aponta para a libertação que nós temos em Jesus Cristo. Então, Deus liberta o povo de Israel e agora o povo de Israel está no Monte Sinai e Deus faz uma aliança com Israel. E Israel, depois de Deus fazer uma aliança, logo quebra essa aliança e faz um bezerro de ouro e já mostra que, por mais que antes era a nação do Egito que ameaçava Israel estar com Deus e que as promessas de Deus fossem cumpridas, há algo muito pior do que qualquer nação: o pecado no coração do povo. Podia tirar Israel do Egito, mas ainda havia um problema gigantesco: o pecado que estava dentro do coração do povo de Israel. E vemos que Israel é um povo pecador, assim como nós. Mas vemos que Deus, por misericórdia, Ele escolhe habitar no meio do seu povo. Como Ele habita no povo de Israel? Através do tabernáculo. O tabernáculo construído era a presença de Deus no meio do povo. Quando as pessoas passavam ali no meio de Israel, ali, eles olhavam para o tabernáculo e sabiam: é ali que Deus vem se encontrar conosco. É ali que é a representação da presença de Deus no nosso meio. E o livro de Êxodo acaba ali, construindo esse tabernáculo, e Deus enche esse tabernáculo da sua glória, e adivinha? Moisés não consegue entrar no tabernáculo, pois a presença de Deus está tão tremendamente naquele lugar, e o pecado afetou tanto a nação de Israel, que Moisés não consegue entrar na presença de Deus. Então é aí que nós nos encontramos. Nós nos encontramos no deserto, com um povo pecador, mas que Deus fez uma aliança com esse povo, e Deus quer andar com esse povo. E como nós vemos, então, o livro de Levítico, ali nós podemos ver o nome em hebraico, é Vaikra, né? Significa ele chamou, pois essa é a primeira palavra que está no livro, né? Ele chamou Moisés de dentro do tabernáculo. E nós vamos ver que Levítico ele vem resolver um problema. Pois se Deus agora anda com o povo de Israel, e Ele quer andar com o povo de Israel, mas o povo de Israel é pecador, há algo muito importante que tem que ser resolvido. Vamos entender um pouco melhor aquilo que Levítico quer nos explicar. Pode passar mais um, por favor. Olha só, a primeira coisa que Levítico quer nos explicar é que Deus, Ele é santo. Então pensem comigo, somos uma nação que acabou de ser liberta por um Deus incrível e maravilhoso, mas nós ainda não conhecemos esse Deus da forma que deveríamos. E Deus, na sua revelação progressiva, Ele vai ensinando mais e mais sobre Ele e quem Ele é. E agora Ele quer ensinar ao povo de Israel que Ele é santo. Ser santo significa duas coisas, pode passar mais um. Primeiro, que Deus é único. Não há ninguém como nosso Deus. A palavra santo significa separado. Ele é separado de toda a criação, de todo o universo. Não há ninguém, nem qualquer coisa que se assemelhe ou chegue perto do Senhor. Isso significa que Deus ele é santo, incomparável, separado, único, ímpar. Mas também isso mostra que Deus ele é puro. E Ele se revela na sua santidade com todos os seus atributos, em sua bondade, em sua justiça, sua misericórdia, sua graça, seu amor, em pureza. Não há pecado em Deus, não há trevas no Senhor, não há nada que manche o caráter do nosso Deus. Deus é santo. Israel estava conhecendo o Senhor, estava aprendendo quem Deus é de fato, convivendo com Ele,
E isso era a primeira coisa que Deus queria que Israel soubesse. Bom, eu salvei vocês, eu libertei vocês, vocês viram que eu sou poderoso, que eu os amo, que eu sou fiel às minhas palavras. Agora eu quero que vocês aprendam o seguinte: eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus puro. Eu não admito o pecado. Eu não admito a impureza, a injustiça. Se Deus é santo, pode passar. Aonde Deus está, também é santo. Agora, onde nós vimos que Deus está? Ele está no meio do seu povo. Através do quê? Do tabernáculo. Era a representação da presença de Deus. Você olhava para aquela tenda, você falava: Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus caminha com Israel. Mas se Deus é santo e Deus está no meio do povo de Israel e os arredores de onde Deus está também é santo, temos um grande problema aqui. Olha só para onde Levítico está caminhando. E olha só o que Deus está nos ensinando. Pode passar mais um. Deus é santo, mas o grande problema é que Israel é o quê? Pecador, injusto, não santo, impuro. Então a grande pergunta do livro de Levítico é: como um povo pecador, injusto, impuro, sujo, pode caminhar com um Deus santo? Como essas duas coisas vão acontecer? Nós vimos que assim que ele fez a aliança, o que Israel faz? Já peca, já cai, já quebra a aliança. E por misericórdia, Deus renova a aliança. E Deus continua querendo andar com o seu povo. Mas Deus é santo. E as pessoas tinham que entender isso. Então, pode passar mais um. O que se trata o livro de Levítico? O livro de Levítico se trata disso aqui, ó. Pode passar mais outro? Sobre como Israel, olha a setinha aqui, então mudando de cor, né? Pode se santificar para poder andar com um Deus santo. E o que o livro de Levítico vai nos mostrando é o seguinte: Israel não pode fazer nada para se tornar santo. Israel não tem nenhuma forma dele próprio se tornar santo. Então Deus fala: olha, eu quero andar com vocês, mas vocês são pecadores, e eu sou um Deus santo. Para isso, eu, o Senhor, vou santificar vocês. Por isso que o texto que nós lemos no começo é um grande resumo do livro de Levítico, que é esse aqui: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É isso que ele quer que o povo de Israel aprenda, e é isso que nós precisamos aprender através do livro de Levítico. Caminhamos com um Deus santo, portanto, precisamos também ser santos. Não há compatibilidade com santidade e não santidade, com pureza e impureza, com a vida que vem da presença de Deus e a morte que vem dos nossos pecados e das nossas injustiças. Então esse texto está em Levítico 19:2, mas ele se repete no capítulo 11 e no capítulo 20. Então, se alguém uma vez te perguntar qual é o tema central do livro de Levítico, nós já sabemos responder. Deus é santo, ele caminha com um povo pecador e ele está providenciando maneiras que esse povo pecador se torne santo para que continue andando com um Deus santo. Vamos ver um pouco mais do contexto do livro? Olha só, pode passar mais um. Na verdade, antes do contexto, olha só que interessante isso aqui. Para nós vermos como isso é exemplificado, veja como que Êxodo termina, né? Deus enche o tabernáculo com a sua presença, Moisés não pode entrar. Então, olha só como o livro quer nos mostrar. Um Deus santo não coabita com impureza, com não santidade. Eles tinham acabado de pecar, as coisas estão erradas, as coisas não estão da forma como devem ser. Levítico capítulo 1, verso 1, começa como? Moisés é chamado. Da onde? De dentro do tabernáculo. Mas veja, é como se Deus estivesse no tabernáculo e falasse: ó, Moisés, estou te chamando daqui de dentro, mas não vem ainda. Olha só como o livro está nos mostrando que, olha, tem um problema.
Deus caminha com o povo, Deus está ali, mas Moisés ainda não consegue entrar no tabernáculo. Existe algo que precisa ser resolvido, o povo precisa ser santificado. E aí Deus vai providenciar uma forma de que o povo seja santificado. Vamos ver o contexto do livro. O livro ele tem a seguinte estrutura, se formos reparar, estamos dividindo o livro em duas partes. A parte aqui de cima, né? Então o começo da primeira parte, o meio da primeira parte e depois o fim. E aqui temos o começo da segunda parte, depois temos o meio da segunda parte, depois temos o fim. O livro faz meio que essa volta assim. O começo do livro faz paralelo com o final do livro, a metade da primeira parte faz paralelo com a metade da segunda parte, o final da primeira parte faz paralelo com o começo da segunda. Então, olha só, vemos que o livro começa mostrando sobre alguns rituais que o Senhor vai estabelecer. Então, veja, tudo isso aqui é para que o povo de Israel se santifique. Deus está ensinando como o povo de Israel pode ser santo e caminhar com Deus. Pode passar ali, então? Os rituais, nós vamos ver no capítulo de 1 ao 7, que há 5 ofertas. Essas 5 ofertas, 2 delas são ofertas de gratidão. Eram formas do povo de Israel ir até os sacerdotes e falar, olha, eu quero oferecer isso ao Senhor porque eu quero ser grato a Ele. Eu quero agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito pelo povo, pela minha família, na minha vida. E outras 3 ofertas eram ofertas para pedir perdão. Era como se Israel fosse até Deus e reconhecesse, olha, eu quero ofertar isso, porque eu quero reconhecer que eu pequei, que o meu pecado tem trazido maldade ao mundo bom que Ele criou, e eu quero pedir perdão ao Senhor oferecendo uma oferta. Que tipo de oferta era feita? Podia ser cordeiro, podia ser bezerros, tinha ofertas de azeite, de farinha. Se você fosse talvez de uma família um pouco mais humilde, poderia oferecer ali, né, a rolinha, né, no lugar de um bezerro ou de um cordeiro. Mas, de qualquer forma, Deus está ensinando como o povo de Israel vai se aproximar do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Pode passar? E aí nós vemos também que nos capítulos finais, ou quase nos capítulos finais, Israel comemora várias festas. Festas que Deus decreta para que o povo celebrasse. São 7 festas anuais: Páscoa, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Festa do Perdão e dos Tabernáculos. Para que eles celebravam? Celebravam para lembrar quem eles eram e quem Deus era para eles. Então veja, Deus está ensinando. Povo, quer andar comigo? Quer caminhar? Quer que eu continue com vocês? Quer que as coisas deem certo? Que nós possamos realmente, vocês possam ser o meu povo e eu o Deus de vocês? É assim que vocês vão se aproximar de mim. São essas coisas que vocês vão ter que fazer. Temos aqui, agora, os sacerdotes. Moisés ordena os sacerdotes de Israel. Quem eram os sacerdotes? Era Arão, irmão de Moisés, e seus filhos. A descendência de Arão iria ser os sacerdotes de Israel. Os sacerdotes, eles tinham que ter, pode passar mais um, o padrão mais alto de santidade. Então pensa, o povo tem que ser santo. O sacerdote tinha que ser ainda mais santo. Por quê? Porque quem entrava no tabernáculo? Era todo o povo? Eram os sacerdotes. E ali tínhamos o sumo sacerdote que entrava ainda no Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus era representada da forma mais plena e sublime. Ou seja, sacerdotes, vocês vão ter uma tarefa muito especial. O povo inteiro não vai poder entrar na minha presença, no tabernáculo, mas vocês vão, em nome do povo, entrar na minha presença. Para isso, sacerdotes, se o povo é santo, vocês têm que se santificar ainda mais. Ainda mais. E assim são os sacerdotes. Eles que entram lá no tabernáculo para oferecer os sacrifícios, eles que vão lá trazer as ofertas, ou oferecer as ofertas. É o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, que nós vamos ver. Quer ver isso sendo exemplificado no livro de Levítico? Pode passar outro. Olha, para você ter uma noção de quanto a santidade de Deus é algo sério e de como Deus quer que o povo entenda, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão,
ou seja, sacerdotes, entraram no tabernáculo. Mas sabe como eles entraram? Tudo errado. Não fizeram da forma que Deus disse para fazer. Não se santificaram da forma que Deus falou para se santificar. E eles entraram fazendo tudo de qualquer jeito. Talvez buscando glória para si. Talvez algumas linhas de pensamento, pode até ser que eles estavam bêbados. E entraram sem santidade na presença de um Deus santo. Então veja, não é maravilhoso que a presença de Deus esteja no meio do seu povo? É maravilhoso. Mas outra coisa que Levítico está nos ensinando é que tão maravilhoso quanto é também perigoso. Estar na presença de Deus é tão maravilhoso quanto perigoso, melhor dizendo. Porque se você se aproxima de Deus sem santidade, o que acontece contigo? O que acontece comigo? Veja, Nadab e Abiú vai nos mostrar. Eles entraram assim, sacerdotes, eram para ser o exemplo para o povo, entraram de qualquer jeito, foram consumidos por um fogo que veio da parte de Deus e ali mesmo eles morreram. Ou seja, essa história que acontece é um resumo também do livro de Levítico. Povo de Israel, eu sou um Deus santo. Se aproximem de mim com santidade, senão é isso que vai acontecer. Vocês vão ser fulminados, porque ninguém pode se aproximar do Senhor se não estiver santificado, pois Deus é santo. E ele está ensinando para o povo de Israel, a minha presença é algo sério, a minha presença é algo que deve ser tratado com seriedade, servir a mim, andar comigo, Israel, não é como andar com qualquer um dos outros deuses que fazem 1000 maldades e injustiças e está tudo bem. Vocês têm que caminhar por um caminho correto. Então, Nadab e Abiú exemplifica muito bem o que Levítico está nos ensinando. É maravilhoso que Deus habite no meio do seu povo, mas é perigoso se o povo não andar em santidade e não cumprir os jeitos que Deus está ensinando como o povo deve se aproximar dele. Pode passar? Então, temos alguns rituais de pureza. Por exemplo, o povo de Deus, então, veja, ele está dando algumas regras, que são regras às vezes confusas para nós, né? Mas são regras porque ele quer ensinar. Vocês têm que ser santos. Olha só como vocês vão ser santos. Deus está providenciando um jeito para que eles sejam santos. Então, olha, eles não podiam ter contatos com fluidos reprodutivos, doenças de pele, tocar cadáveres, mofo, comer alguns animais, aí que vem aquelas restrições alimentícias, né? De alguns animais que não se podem comer, não pode comer porco, não pode comer morcego, enfim. E ali temos várias outras restrições a respeito dos alimentos. Mas o que está por trás de tudo isso? O que está por trás? Qual que é o grande ensinamento através dessas regras que lemos e falamos? Nossa, estou muito confuso, vou parar de ler Levítico. Está por trás um Deus que está ensinando um povo como ele deve seguir e como ele deve caminhar junto com ele. Como ele deve ser santo. Então, eles acabavam ficando impuros por causa dessas coisas. Mas veja, ser impuro não é pecado em si no livro de Levítico, tá? O que é pecado é você se aproximar de Deus estando impuro. Ser impuro é algo normal, acontecia. Você, às vezes, algum parente seu morria, você tinha que tocar nele. O que acontecia nesses casos? Ficava 1, 2 semanas afastado, depois disso voltava ao normal. Mas tudo isso eram símbolos culturais para lembrar Israel que a santidade de Deus afeta todas as áreas da vida. Então, todas essas partes que nós achamos estranhas, a gente tem que ver o contexto geral, a lição maior para aquilo que Deus está apontando. Ele está mostrando como o povo pode ser santo e caminhar com um Deus santo, que é Ele. Pode passar mais um? Outras coisas que o povo de Israel tinha que fazer, uma pureza moral, né? O povo de Israel, além dessas coisas, eles tinham que ser um povo diferente de todos os outros. Olha, nenhum outro povo, Deus está presente com eles e caminha com eles. Então, como que o Israel tem que ser? Cuida dos necessitados. Se tem alguém pobre, ajuda. Tem várias leis ali que mostram que Israel tinha que ter a preocupação com os indefesos. Olha, tem uma integridade sexual. Os outros povos saem sendo infiéis às suas esposas, seus maridos. Vocês não, sejam fiéis às pessoas com quem vocês se casaram. Ou seja, sejam santos, andem em santidade, promovam justiça na terra,
Dessa forma, todos os outros povos iam ver como Israel era santo e quem ia ser glorificado? O Deus santo que habita no meio de Israel. E os outros povos, através disso, iriam conhecer ou ter a oportunidade de conhecer a Deus. E aí, tudo isso aqui, então, é porque Deus está ensinando como Ele quer que o povo se aproxime dEle. Não é de qualquer forma, é com santidade. E esses são os meios pelos quais Deus providenciou para que Israel fosse santo. E aí chegamos no ápice do livro, capítulo 16 e 17. E temos o grande dia da expiação. Esse é o ápice. É onde Deus vai ainda mais santificar o seu povo. E nós vemos que o sumo sacerdote pegava 2 bodes. E ele lançava sortes nos bodes. Um dos bodes era oferecido como propiciação. O que era a propiciação? Bom, pode passar. Ele pegava o bode, né? Sacrificava esse bode no tabernáculo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava onde? No Santo dos Santos. O que havia no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Era a representação máxima da presença de Deus. A Arca da Aliança tem uma tampa chamada propiciatório. E ele pegava o sangue do animal oferecido e aspergia no propiciatório. Por quê? Deus está ensinando o seguinte: pecado se paga com vida. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E eu, Deus, quero continuar andando com vocês, abençoando vocês. Por isso, uma vez por ano, sacrifiquem um animal e coloquem o sangue desse animal na minha presença, para que sirva de substituto de vocês, Israel. Para que esse bode pague uma vez por ano pelos pecados que vocês cometem, e aí vocês vão ser santificados. O outro bode é o bode da expiação, tá? Então, propiciação significa que a ira de Deus foi apaziguada, Deus está irado com Israel, mas a ira caiu nesse bode aqui, e a ira de Deus foi apaziguada. O da expiação, pode passar, o que acontecia com o outro bode? Na verdade, antes tem isso aqui, né? Eu coloquei aqui uma ilustração. Olha, aqui tem um tabernáculo, né, que era a representação da presença de Deus, e nós vemos que o tabernáculo é uma sombra de quem? De Jesus Cristo, né? Jesus é quem tabernaculou, né? Ele é o próprio Deus no meio do seu povo, né? Então, tudo isso aqui é uma grande seta para Jesus. Mas aqui, o sacerdote oferecia o sacrifício, ele entrava naquela tenda aqui, que é essa aqui, ó, tinha esse espaço, e aqui tinha um Santo dos Santos, que era separado por uma cortina, um véu grosso, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Era a presença de Deus. E ali, então, ele vinha e oferecia o sangue ali para purificar o pecado do povo. Agora vamos lá para o da expiação. O da expiação, o sumo sacerdote confessava os pecados de Israel, colocando a mão sobre esse bode, e mandava para Azazel, né? A palavra às vezes aparece ali nas traduções como Azazel. Aí alguns vão falar, Azazel é algum espírito maligno, algo do tipo. Mas não, Azazel nada mais é do que um lugar no deserto muito longe. Ou seja, confessava o pecado do povo sobre o bode, como se o pecado estivesse sobre o bode, e mandava o bode para longe. O que Deus está querendo mostrar? Olha, Israel, estou santificando vocês. Eu estou mandando o pecado de vocês para longe. Eu estou expiando o pecado de vocês. Eu estou tirando o pecado de vocês. Eu estou purificando vocês. Dessa forma, Israel se santificava e dessa forma eles continuavam podendo andar na presença de um Deus santo. Acontece que tudo isso aqui, por mais que funcionasse, era uma forma que tinha que ser repetida e repetida várias e várias e várias vezes. Foram mortos vários e vários bodes, vários foram passear no deserto lá, né? Nem sabemos aonde esses bodes iriam parar, né? Mas a representação é essa. Deus apazigua a sua ira e Deus manda o pecado embora. Ele vai embora e Israel se torna assim, através dos jeitos que Deus providenciou, um povo santo. O livro termina, agora a gente acaba o panorama. O livro termina como? Pode passar? Com Moisés falando, olha, vocês entenderam, Israel? Vocês entenderam quem Deus é e quem Deus está pedindo para que vocês sejam?
aquilo que Deus está pedindo para que a gente cumpra para poder caminhar com Ele, bom, agora vai ter dois caminhos, Israel. Obediência a essa aliança. Se vocês obedecerem, o que vocês vão ter naquela terra prometida? Paz, prosperidade, abundância. Agora, o outro caminho, Israel, é infidelidade. É andar com Deus como Nadab e Abiú tentaram andar, sem santidade. Agora, se vocês escolherem esse caminho, Israel, desastre, ruína e exílio vai acontecer. E de fato acontece mais para frente, né? Porque Israel, ele se mostra um povo pecador. Tudo bem, então, veja, olha só como que o livro de Levítico vai nos mostrar esse tema geral da santidade de Deus. E se a gente voltar para aquele... Pode passar mais um, na verdade, né? Para aquele esqueminha que a gente estava no começo. Olha só, Êxodo termina como? Moisés não pode entrar na presença de Deus. Levítico começa como? Moisés ainda não pode entrar na presença de Deus. Como que Números começa? Olha Números capítulo 1, verso 1. Deus fala com Moisés dentro. Opa! Levítico funcionou. O povo se santificou, está seguindo essas coisas e agora o povo pode andar com um Deus santo. Olha só, não é interessante ver esse movimento, né? São pequenas coisas que às vezes passam despercebidas, mas que nos mostram o caminhar do livro, né? Dos livros, né? Aqui não podia, ainda não podia, agora Israel se santificou, através do jeito que Deus decidiu. Agora Moisés entrou no tabernáculo, olha só. Números capítulo 1, verso 1. Levítico funcionou. E como nós vemos Jesus através disso tudo? Pode passar. Jesus, nós podemos ver aqui através de duas grandes coisas. Primeira, os sacerdotes. Os sacerdotes eram as pessoas que, já que o povo não podia entrar na presença de Deus, eles entravam pelo povo, para sacrificar as ofertas pelo povo, para purificar o povo. Vamos ler Hebreus 4:14 e vamos ver que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Diz o seguinte, Hebreus 4, verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, qual que é o nome dele? Jesus. Veja, se a gente não para ler Levítico e tentar entender, como que a gente vai conseguir interpretar um texto do Novo Testamento como esse? Como que a gente vai ler esse versículo e falar, poxa, agora eu entendi tudo, sendo que a gente não parou para prestar atenção como que funcionavam as coisas lá? A gente pulou Levítico e está lendo Mateus, Marcos pela 20ª vez. Agora, olha lá. Não, pode manter o texto. Isso significa o seguinte, que se Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele era a pessoa mais santa de todos. Ele não tem impureza, ele não tem nenhuma trevas nele, né? Ele não tem pecado, pois ele é o próprio Deus. Ele pode entrar no Santo dos Santos verdadeiro a hora que ele quiser. E ele entrou no Santo dos Santos em nosso lugar para interceder a Deus, para se sacrificar, para oferecer a oferta pelo pecado de uma vez por todas. E agora, já que o nosso grande sumo sacerdote, não Arão e seus filhos que são falhos, mas Jesus que é perfeito e é o próprio Deus, entrou na presença de Deus em nosso lugar, nós também podemos entrar. Olha lá, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. O autor de Hebreus nos incentiva, tenham fé, porque não foi Arão, não foi seus filhos, não foi qualquer outra pessoa falha, mas foi o próprio Jesus, que entrou no Santo dos Santos, para fazer esse intermédio entre um Deus santo e a gente, um povo pecador. Nós vemos também que não só os sacerdotes nos apontam para Jesus Cristo, mas o grande dia da expiação também aponta. Olha só, dá só uma voltadinha no slide rapidinho, só para poder ver ali, ó. Olha lá, o sacerdote e o dia da expiação. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Volta só mais um rapidinho, só para ver o texto, porque eu acho que o texto aqui está diferente daqui. Do 11 ao 14, vamos ler lá, do 11 ao 14, capítulo 9 de Hebreus? Obrigado, Juan. Obrigado, Jojo.
O Jojo, né? O Juan sempre leva o crédito, né? Não importa quem está lá, né? Ele é costume. Hebreus 9:11, olha só. Mas Cristo... Veja só, agora depois que a gente entendeu Levítico, veja como esse texto se torna muito mais claro. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, ele está falando que existe um tabernáculo muito melhor do que aquele que estava no meio de Israel. Esse tabernáculo não é erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por meio do seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve a eterna redenção. Amém? Pode continuar? Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha, santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de quem? De Cristo, que imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. E o último verso. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Veja como o texto fica muito mais claro. A gente olha e fala, olha só, o dia da expiação que aconteceu tantas e tantas vezes, aconteceu uma última e definitiva vez. Quando? Quando Jesus Cristo ofereceu o seu sangue por nós. Ele entrou no Santo dos Santos, verdadeiro e maior, e o real, aquele Santo dos Santos, a presença de Deus verdadeira, que o tabernáculo era só uma sombra. E ele entrou no nosso lugar, ele não é só o sumo sacerdote, ele é a própria oferta pelo pecado, ele é o próprio sacrifício, e ele santifica o seu povo, amém? Quando lemos Levítico, quando vemos o dia da expiação, quando vemos o sumo sacerdote, quando vemos que o povo precisava ser santificado, tudo isso apontava para uma obra muito maior, que seria realizada em Jesus. E olha, o texto diz, foi realizada várias e várias vezes? Não. Ele fez isso uma vez, porque o sangue dele é mais valioso de que 1000 ou milhões de bodes, novilhos ou bezerros ou qualquer coisa que possamos pensar. É o sangue do Deus vivo sendo derramado para santificar o seu povo. Amém? Então, Levítico aponta para Jesus. Tudo isso está mostrando aquilo que Deus iria fazer através do seu Filho. E temos algumas aplicações, então. Veja, se Deus está ensinando ao povo de Israel que eles tinham que ser santos para andar com Ele, nós também. Não acho que é diferente. Nós temos que ser santos também. Pode passar. Mas acontece que eu e você conseguimos nos santificar? Conseguimos nos purificar? Não conseguimos fazer isso. Então, em Jesus Cristo, olha só essa expressãozinha pequena, mas tão importante. Em Jesus nós já somos o quê? Santos. Quando eu olho para cada um de vocês, quando nós olhamos uns para os outros, todos nós aqui que já tivemos fé em Jesus, que o sangue dele já pagou pelos nossos pecados, adivinha o que nós já somos? Somos santos. Adivinha com quem nós podemos andar agora? Com Deus. Adivinha com quem nós podemos caminhar sem nos preocupar que vai acontecer o mesmo com Nadab e Abiú? Com o Senhor Deus. Por quê? Porque eu e você nos santificamos? Porque eu e você nos tornamos santos? Não, porque Jesus Cristo nos tornou santos através do seu sacrifício. Hebreus 10:10. É nessa vontade que fomos o que? Santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Por que nós podemos estar aqui? Por que nós podemos cantar louvores, ouvir da sua palavra, sem que um fogo nos consuma imediatamente e não sobre nada? Porque a oferta de sacrifício de Jesus Cristo nos purificou. Porque o sangue dele te limpou.
E hoje, eu e você já somos santos em Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê outra coisa senão pessoas santas. Não porque você fez algo, mas porque Jesus já fez isso por nós. Levítico, Jesus é Levítico. Jesus é o meio pelo qual Deus providenciou que o seu povo fosse santificado para andar com Ele de uma vez por todas, sem precisar de mais nenhum outro sacrifício. Acabou. Acabou. Não precisa mais ficar trazendo uma oferta de bode, de cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus eterno. Hebreus 10, 14. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 13, 12. Então veja que Hebreus é bastante usado, né, quando a gente vê Levítico, né? E veja como que os livros do Novo Testamento, eles voltam, né, eles fazem referência aos do Antigo, né? Está tudo interligado. Por isso, para santificar o povo por meio de seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Então, Jesus santifica o seu povo. Então, por mais que a gente possa errar, por mais que a gente possa falhar, não tem outro jeito de Deus ver a gente senão um povo santo. Porque Ele vê a gente através do seu Filho. Agora, volta lá para o slide para a gente poder fazer as últimas aplicações, por favor. Agora, veja, existe um lado onde nós já somos santos, é a nossa posição. Já somos santos em Jesus Cristo. Já fomos purificados. Não há nada que você faça que te torne ainda mais santo aos olhos de Deus do que aquilo que Jesus já fez por você. Por outro lado, existe um outro tipo de santidade, que é a santidade progressiva. Ele te tornou santo através do sangue de Jesus, mas o pecado ainda está no nosso coração. Por mais que ele não tenha mais poder, não tenha mais culpa, não tenha mais condenação, ele ainda precisa ser cada vez mais tirado de nós. Então, existe um outro lado no qual, sim, já somos santos em Jesus Cristo, ponto final. Mas ainda também estamos sendo santificados, no sentido de cada vez mais estamos nos livrando do pecado, cada vez mais estamos nos aproximando de Deus. Mas veja, agora você não precisa fazer isso para estar na presença de Deus. Você não precisa fazer isso para ser salvo, mas para ter cada vez mais um relacionamento de amor com Ele. Então, o livro de Levítico nos ensina isso, que já somos santos em Jesus Cristo, mas que, por outro lado, apesar da nossa posição ser essa em Jesus, ainda precisamos viver em santidade. A santidade de Deus ainda precisa ser levada a sério. A gente não pode, mesmo que já sejamos santos em Jesus Cristo, não podemos brincar de estar na presença de Deus, achando que podemos também fazer de qualquer forma, ou de qualquer maneira, pois esse mesmo Deus que já nos tornou santo, Ele se agrada que seus filhos continuem sendo santificados. Por isso, se Israel tinha que ser santo porque Deus é santo, nós também temos que ser. Somos o povo que reflete o caráter de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso de 13 ao 15. Olha só o que diz o texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso de 3 ao 15. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Então veja, 1 Pedro fazendo referência a Levítico. Então, há dois tipos de santidade, aquela que já temos em Jesus Cristo, já somos santos, e aquela que ainda está acontecendo no nosso coração, também através da obra do Espírito Santo. E a última aplicação, veja, Levítico nos mostra, então, que só quem podia entrar no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Mas quando Jesus morre, algo incrível acontece, que é registrado em Mateus 27, 51, Marcos 15, 33, 38 e Lucas 23, 45. Uma frase que às vezes passa batido por muitos.
Quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu... Que véu é esse? O véu que se rasgou, literalmente, é o véu que separava o Santo dos Santos. Veja, para você entrar no Santo dos Santos, tinha um véu espesso, grosso, que você tinha que passar ali para entrar. Quando Jesus morre, o véu se rasga, porque ele entrou no Santo dos Santos por nós, para que esse lugar pleno da presença de Deus, hoje, estivesse sempre disponível para nós. Então, a última aplicação que nós vamos ver hoje é: o Santo dos Santos está sempre disponível para nós. Aquilo que só o sumo sacerdote podia se achegar, hoje eu e você podemos nos achegar a qualquer hora, a qualquer momento. Basta orar, basta ler a palavra dele, basta louvá-lo, basta pedir por sua presença e Deus virá abundar nosso coração com sua presença, amém? O Santo dos Santos está disponível para nós. Ele não estava na antiga aliança, mas na nova e mais perfeita aliança em Jesus Cristo, ele está disponível a todos que se aproximam por meio de Jesus Cristo. Por isso que Hebreus diz, para que nós possamos nos aproximar até o trono da graça de Deus, coisa que antes era impossível, sem ser consumido vivo. Mas agora em Jesus Cristo, o trono de Deus está disponível, a graça dele está disponível, a presença dele está disponível. Afinal de contas, o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em nosso coração. E aí a pergunta vem: se nós nos alegramos tanto nessa verdade, já estamos encerrando, de que o Santo dos Santos está disponível e que nós podemos a qualquer momento do nosso dia, a qualquer instante, estar na presença de Deus, o quanto nós temos aproveitado para estar nesse lugar? Nós cantamos, quem já pisou, no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. Veja como a música ganha ainda mais sentido, a gente entende em Levítico, enfim, a gente entende que é a presença de Deus agora disponível em Jesus Cristo, mas muitas vezes, todos nós ignoramos esse grande privilégio que nós temos em Jesus, que é estar na presença dEle. Nós nos comportamos como se a gente não tivesse acesso a isso a todo momento. Mas nós temos em Jesus Cristo. Então veja, mais uma vez, a conclusão é essa. A Bíblia é uma grande história sobre uma pessoa só, Jesus Cristo. Gênesis aponta para Jesus, Êxodo aponta para Jesus, e até mesmo o livro difícil de Levítico aponta para Jesus. Que Deus seja glorificado, amém? Vamos orar? Encerrando, e nós vamos dividir em classe. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, mesmo sendo nós um povo impuro e injusto, e o Senhor um Deus santo, o Senhor enviou o seu Filho para nos santificar, para nos purificar. E Deus, o Senhor continua trabalhando em nossos corações, para que a cada dia possamos ser ainda mais santificados, Deus, ainda mais livres de nosso pecado. Já somos santos em Jesus. E através disso, desse sacrifício, não do sangue de novilhos ou cordeiros, mas através do sangue do Filho de Deus, temos acesso ao Santo dos Santos por toda a eternidade, Deus. Nós podemos caminhar contigo. O Senhor não só caminha conosco, como habita em nosso coração. Obrigado, Deus, porque a aliança que temos em Jesus é melhor, é mais maravilhosa e é tudo aquilo que a antiga aliança apontava. Deus, nós te louvamos porque o Senhor, mesmo sendo pecadores como somos, não desistiu de nós, não desistiu de nos salvar, e hoje nós podemos estar na tua presença pela graça que encontramos no sacrifício do teu Filho. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.